professor René Ariel Dotti, a Dotti e Advogados Associados já completou 55 anos de atividade profissional. Em virtude disso, a sociedade está lançando, no dia de hoje, o livro Direito Sancionador, que reúne artigos dos advogados dos diversos núcleos do escritório. A ideia foi tratar do tema da aplicação de sanções nas várias áreas do direito. Sob a coordenação de Francisco Zardo, a obra estará disponível durante este evento. Para falar um pouco dessa iniciativa, eu convido o coordenador do Núcleo de Direito Administrativo, Francisco Zardo. Vamos aplaudir. Boa noite a todos. Meus queridos amigos, Monteiro Lobato dizia que um país se faz com homens e com livros. Inspirado nesse pensamento, é que para comemorar os 55 anos da Dotti Advogados, o Centro de Estudos Professor Dotti lança a obra Temas de Direito Sancionador, em coedição com a prestigiada editora Revista dos Tribunais. O Centro de Estudos Professor Dotti é uma instituição voltada à pesquisa e ao aprimoramento dos profissionais do escritório e de fora dele. Em parceria com a Universidade Positivo, já realizamos uma pós-graduação em advocacia criminal, promovemos palestras, workshops e mensalmente há um consultório de dúvidas, em que o professor René, em nosso auditório, recebe estudantes de graduação de diversas faculdades e responde tudo o que eles sempre quiseram saber, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Num país em que, acreditem, 700 normas são editadas por dia, o estudo é gênero de primeira necessidade para os operadores do direito. Não por acaso, Eduardo Couture diz nos seus 10 mandamentos que o direito se transforma constantemente. Se não segue os seus passos, será cada dia menos advogado. Portanto, estuda. O livro apresentado é uma coletânea de artigos escritos por cada um dos advogados do nosso escritório. Um trabalho de equipe que tem por objetivo refletir sobre a sanção, isso é, sobre as formas de punição nos diversos ramos em que atuamos. Direito administrativo, ambiental, direito civil, processual civil, direito do consumidor, direito criminal e direito de família. Em comum a todos os textos, há o compromisso com a efetividade da lei, o advogado jamais será um apóstolo da impunidade, mas também o respeito às garantias individuais. É sempre oportuno lembrar a lição de Victor Hugo, em que na obra Os Miseráveis, questiona o personagem Jean Valjean, que foi preso pelo furto de um pão. Diz o romancista: depois de ter a falta cometida e confessada, o castigo não foi por demais feroz e excessivo? Onde haveria mais abuso? Da parte da lei, na pena, ou da parte do culpado, no crime? Agradeço ao professor René, a Rogéria, ao Júlio, ao Alexandre, à Fernanda e ao Gustavo, com os quais partilho a doce missão de coordenar os diversos núcleos do escritório, por me confiar a organização dessa obra tão importante na nossa história. Agradeço a Cláudia, que tem o dom da onipresença. Em cada projeto importante do escritório, a presença da Cláudia é fundamental. Por fim, principalmente, agradeço aos meus queridos colegas do escritório, os verdadeiros protagonistas desse livro, e peço excusa por não nominar a todos, pois somos em 27 advogados, que por alguns instantes deixaram de pensar os casos concretos que absorvem o corpo e a alma dos advogados para pensar em o direito como ciência. Seguramente, graças à qualidade do texto de vocês, esse será o primeiro livro de muito. E alguém poderia me perguntar, qual é o segredo desse escritório que, com 55 anos de existência, clientes e parceiros, cuja presença hoje aqui nos emociona e sensibiliza, ainda procura se aprimorar, criar um centro de estudos, editar livros, abrir uma nova sede? A resposta, meus amigos, está na poesia de Helena Collodi. Para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada. Muito obrigado a cada um de vocês, em especial ao Ziraldo, esse artista genial, esse menino de 85 anos. Esse menino de 85 anos, que por ter um coração do tamanho do seu talento,
veio do Rio de Janeiro, especialmente para nos abraçar nesse dia festivo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Zago. Além do livro comemorativo, a DOT Advogados adquiriu, no início deste ano, um novo espaço em Brasília para a expansão de suas atividades. Eu convido, neste momento, o advogado Júlio Broto para comentar esse novo projeto. Boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença de todos aqui nesse evento festivo. Dizia há pouco, com quem, à medida que as pessoas iam chegando, que nós tivemos, quando imaginamos esse evento, nós nos debruçamos sobre qual seria o critério de escolha dos nossos convidados. Autoridades, não vamos convidar autoridades, não é esse o foco. Clientes, a nossa carteira de clientes, sim, alguns naturalmente, mas principalmente o critério foi, eu falava há pouco aqui, com quem o nosso santo bate. Tá? E realmente essa foi a ideia que norteou o evento de hoje. A felicidade, uma comemoração. Temos clientes, temos amigos, alguns poucos magistrados, muitos concorrentes eu vejo aqui, mas essencialmente todos, concorrentes ou não, clientes ou não, são nossos amigos. E a ideia é festiva, ninguém vai ficar aqui fazendo discurso, viram o pronunciamento do Francisco foi muito breve, e basicamente para que possamos festejar, nos divertir na noite de hoje, e ter vocês que tanto gostamos comemorando conosco, optamos por fazer só um anúncio. O anúncio do lançamento do livro foi uma obra idealizada, gestada pelo Francisco e acabou fazendo um trabalho sensacional, e comunicar, com muita alegria, compartilhar com vocês esse passo para nós enorme que estamos dando, que é a criação do nosso escritório em Brasília, uma sede própria que foi por nós adquirida, que foi fruto de uma reflexão de muito tempo. A ideia do escritório de Brasília nasceu talvez há 10 anos ou mais, quando começamos a perceber que, puxa, a gente estava indo muito para Brasília, contávamos com correspondentes lá, e a gente sentia a necessidade de um contato pessoal, principalmente com os tribunais superiores. Embora tenhamos tido ao longo desse tempo parcerias fantásticas com advogados também de Brasília. Mas com o aprimoramento da nossa advocacia, especialmente nos tribunais superiores, e alguns órgãos que são sediados em Brasília, como por exemplo o Tribunal de Contas da União, IBAMA, Conselho Federal de Medicina, dentre tantos outros, ele falou, olha, talvez seja a hora da gente dar aquele passo. Já era querido por vários advogados, talvez a gente um pouco mais resistente, os mais antigos, e daí realmente nos libertamos daquela preocupação e vamos dar esse passo. Nós já temos um colega que está trabalhando conosco lá. Fui perguntado por muitos, mas quem que vai? Você vai? Alguém vai para Brasília? Eu falei, não, nós temos um colega, o Dr. Sebastião, um jovem advogado, excepcional pessoa, que foi essas coisas, né, Rogéria, que acontecem assim na vida, foi uma... A Rogéria talvez depois, não sei se ela quer agregar a fala dela, como... É que eu não sei exatamente como aconteceu, mas basicamente se cruzaram no STJ e houve ali uma empatia, o santo bateu, como eu dizia há pouco, e daí a Rogéria falou, puxa, eu devia ter pego o contato desse rapaz. Saindo, as coisas aconteceram, o julgamento ocorreu, ela saindo de táxi, ele cruza novamente, tempos depois, e parou o táxi bem na hora, e ela falou, você novamente, trocaram cartões, e esse agora é o nosso colega que já foi contratado, que está atuando em Brasília. Então são essas coisas que acontecem no nosso escritório, muitos de vocês já presenciaram isso, e é uma coisa que a gente acredita, o professor René nos ensinou ao longo do tempo a acreditar que efetivamente essas coisas acontecem para quem procura atuar da forma correta e para quem procura fazer o bem. Nós temos no escritório, acho que muitos já sabem, um núcleo de recursos de estrito direito aos tribunais superiores. Esse núcleo é coordenado pela doutora Vanessa Xeremeta, que não está, hoje está no período de férias, e recentemente tivemos também um ingresso no escritório da doutora Patrícia Martinelli, que veio agregar esse núcleo de recursos aos tribunais superiores. Mas eu queria, já encerrando, fazer um convite que é absolutamente sincero, e que muitos de vocês sabem dessa sinceridade que falei há pouco até dos concorrentes. Os nossos concorrentes viram parceiros, e isso também o professor René, desde que eu era
estagiário no escritório, eu pude constatar isso, ele sempre franqueou o escritório para quem quisesse frequentar, né? Muitos estudantes de direito, muitos advogados que vinham trocar ideias sobre problemas. Isso acontece com uma frequência impressionante até hoje, e é algo que nos dá muita satisfação, porque não vemos nesses advogados efetivamente uma concorrência. A advocacia crescer em qualidade e todo mundo ganha. Ganha a advocacia, ganha a magistratura e ganha principalmente o jurisdicionado, ganha as partes, ganha as pessoas, ganha a sociedade. E é com esse mesmo espírito que a gente decidiu pela inauguração do escritório de Brasília. Então eu quero dizer a todos, já disse ao Marcelo Bertoldi, já disse ao Birajara Custódio, a tantos outros colegas que estão aqui presentes na noite de hoje, que seja uma extensão da casa de vocês, o nosso escritório de Brasília, usufruam da estrutura, e quanto mais movimentado esse escritório, melhor vai ser para todo mundo. Então realmente queríamos noticiar isso, que para nós é uma conquista sensacional, maravilhosa, vibramos muito internamente. A gente queria compartilhar esse sentimento de vibração com todos vocês que são nossos amigos queridos. Obrigado, sejam muito bem-vindos. Não será uma noite formal, é uma noite de diversão. Logo após os outros pronunciamentos, divirtam-se. Obrigado. Obrigado, Júlio. Bem, senhoras e senhores, esse é, acima de tudo, um momento de agradecimento. Para isso, eu convido a advogada Rogéria Dotti. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, realmente, receber cada um dos amigos nessa noite que para nós é tão especial. Eu estou aqui realmente só para fazer um breve agradecimento, serei breve, prometo. Como o Júlio já disse, o momento é de comemoração e não de discursos. Mas eu queria dizer que ninguém completa 55 anos numa mesma atividade sozinho. Para nós termos sucesso profissional e trabalho, é fundamental essa cooperação de pessoas que se agregam, então, aos mesmos ideais e aos mesmos valores. Assim é a Dotti Advogados. Ela nasceu em virtude do trabalho dedicado e muito importante do meu pai, René Dotti, mas através desse trabalho nós formamos uma equipe que se uniu e cresceu em torno dos nossos valores. Ética e solidariedade são o norte do nosso trabalho. Por eles, a gente se dedica a diminuir o sofrimento daqueles que nos procuram. Cada cliente que procura a Dotti tem um problema. E isso para nós tem muita importância. Assim, o nosso trabalho é baseado nessa solidariedade. E a gente tem também um exemplo muito forte do trabalho. Aliás, esse exemplo vem de quem acorda às 6h30 da manhã para praticar natação, porque não pode chegar tarde no escritório. E ainda assim, manda e-mails de madrugada para nós, e quando chega às 8h30 no escritório, pergunta: vocês leram o meu e-mail? E ai de quem não leu o e-mail que ele mandou. Então, esse exemplo de trabalho para nós é muito importante. E o trabalho se faz junto com generosidade e consideração. Nós temos muita consideração dentro e fora da nossa equipe, da Dotti Advogados. Consideração pelos colegas, pelos clientes, pelas autoridades, pelos juízes, pelos membros do Ministério Público. E essa consideração nos faz fortes, faz com que a nossa equipe realmente possa crescer e ter felicidade no trabalho. Mas eu quero ser breve e devo agradecer. Agradeço, acima de tudo, aos coordenadores dos núcleos do nosso escritório. Há alguns anos, nós decidimos, então, dividir o escritório em núcleos, justamente por causa do foco nas áreas específicas de atuação dentro do direito. Então, eu agradeço profundamente a esses que se tornaram, então, coordenadores de cada um desses núcleos. São pessoas que naturalmente passaram a exercer essa coordenação por estarem já há tantos anos conosco e dividirem conosco esses mesmos valores de ética e solidariedade. Agradeço então profundamente ao Júlio Broto, Fernanda Pederneiras, Alexandre Knopfels, Gustavo Scandelari, Francisco Zardo. Vocês são especiais para nós por coordenarem os grupos de trabalho dentro do nosso escritório. Agradeço também profundamente Rosarita Dotti e Cláudia Benovich. Como já mencionado pelo Júlio,
trabalho delas é fundamental para cada detalhe do nosso escritório, elas que estão sempre atentas a tudo que se passa na nossa estrutura física. Mas eu agradeço, acima de tudo, e já encerrando, cada uma das pessoas que confia no nosso trabalho. Nós só estamos aqui comemorando esses 55 anos em virtude dessa confiança de clientes e amigos. Agradeço a esses advogados, então, que fazem parte da nossa equipe, e principalmente aos nossos clientes, na pessoa do Ziraldo. Ziraldo, que é um artista incrível e uma pessoa que se tornou nosso amigo ao longo dos anos. Ziraldo é uma pessoa especial para nós, não só por quem ele é, um artista iluminado, com uma sensibilidade, um humor muito raro, mas porque se tornou, assim, uma pessoa que se uniu aos nossos valores, principalmente no que diz respeito à solidariedade. E foi alguns anos atrás, quero contar para vocês, que nós descobrimos essa profunda afinidade que tínhamos, então, com o Ziraldo. E isso aconteceu, Ziraldo, quando nós ganhamos um presente, talvez você não se lembre, mas você deu um presente para mim, para o Marlos e para o nosso filho Pedro, que era justamente a sua obra Meninos de Marte. E nessa obra Meninos de Marte, Ziraldo fala de pessoas que têm a alma aberta para o entendimento das coisas e para o sentimento do mundo. E ele criou o verbo outrar. Vejam que coisa bonita. Nessa obra Meninos de Marte, ele diz que os meninos de Marte sabem outrar, amam todos uns aos outros e sabem sentir, e sentir por inteiro a dor que dói no companheiro. Então, é uma lição para nós. Para nós de solidariedade, saber compreender o sofrimento e o problema do cliente, da pessoa que nos procura. Solidariedade, ética e trabalho, portanto, são os valores nossos para os dias de hoje e para os muitos anos que virão. E eu termino com a sensibilidade de Mário Quintana. Eu espero que esse momento seja sentido fora do tempo, no mundo do sempre, onde as datas não datam. Expresso então aqui a minha alegria e o meu profundo agradecimento por cada um dos colaboradores, dos advogados, dos funcionários da DOT Advogados e por cada um de vocês, amigos e clientes, que tornam possível esse nosso trabalho. Muito obrigada. Muito bem. E para apresentar o Ziraldo, amigo do escritório de vários anos, eu convido para que venha à frente contar um pouco dessa história do professor René Ariel Dotti. Todos disseram que ia falar pouco, e a Rosarita também determinou isso para mim. Bom, quando começou? 1961, uma sala, o gabinete era uma sala, a sala de espera era um corredor com 2 cadeiras. Eu lembro que a porta era bang-bang, e um dia eu atendia um militar, a paisana, e a porta bang-bang abriu. Aí isso não era na época dos anos de chumbo, e o cliente era do partido, disse assim: aí, doutor, estamos derrubando os gorilas aí. Bom, só com funcionário, depois em 64 com um novo colega, José Eduardo Soares de Camargo, de saudosa memória. Depois tivemos o Walter Borges Carneiro, passou pelo escritório 20 anos, depois foi desembargador. A Regina Helena Afonso, de 18 anos de trabalho, desembargadora atualmente. E o Renato Cardoso de Andrade, que é um grande criminalista, trabalha com o professor Romeu Bacelar. Eu quero dizer que a base afetiva daquele início de vida profissional foi de 3 sentimentos: o entusiasmo, a paixão e a esperança. E durante muito tempo também, decorando e lembrando
a oração aos moços de Rui Barbosa, quando ele dizia, ou diz ainda, não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem das perigosas, quando justas, onde for apurável um grão que seja do verdadeiro direito, não regatear ao atribulado consolo do amparo judicial, não proceder nas consultas, senão com imparcialidade real do juiz nas sentenças, não fazer da banca balcão e também não fazer da advocacia ciência mercatura, não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis, servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Isso porque, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce uma função social, e entre elas, a solidariedade humana. Tenho falado com muita insistência em palestras de que a maior das liberdades é a liberdade de não ter medo. Maior do que a liberdade de pensar, de dizer, de amar, de andar, porque com medo não se exerce nenhuma outra liberdade. Essa segurança de estar a salvo do medo tem guiado os nossos passos desde 1961. Duas palavras mágicas. No início de muitos cursos eu perguntava para os alunos o que gostariam de ser. Eu quero ser advogado, eu quero ser juiz. A moça dizia, eu quero ser juíza federal. Eu disse assim, eu quero ser rico. Está muito bem e tal, ótimo também. Posso falar, professor? Quero ser político, ótimo. A política é fundamental na sociedade. Mas eu não ouvia ainda as duas palavras que eu gostaria de ouvir sobre o futuro. Aí no fundo um deles disse assim, esticou os braços e disse assim, professor, posso falar? Claro. O senhor quer saber o que eu quero saber, o que eu quero ser? Professor, eu quero estar numa boa. É exatamente isso. As duas palavras que eu queria ouvir são essas: ser feliz. Porque não há nada melhor do que ser feliz ao fazer o trabalho que se gosta. Eu gostaria, neste momento, de prestar uma homenagem. Entre as liberdades que nós temos em nosso país, a mais fundamental é a liberdade de expressão. E neste momento eu quero prestar uma homenagem ao Ziraldo, que juntamente com Jaguar, Sérgio Porto e outros fundaram o Pasquim. De 1969 até 1991, o Pasquim foi a publicação mais disputada em todas as bancas, porque teve a coragem, inclusive, de se opor ao regime forte que havia em nosso país. E um dos líderes desse movimento foi o Ziraldo, a quem eu peço mais uma vez uma salva de palmas. O guerreiro assumiu a condição de mágico, a trabalhar com arte e com espírito, a imagem, as cores, para o mundo maravilhoso das crianças. Nós também temos em nós a criança que ele desenha e que ele ilumina. E é por isso que nós, profundamente emocionados, recebemos você nessa tarde, Ziraldo, nesse começo de noite, para agradecer também tudo aquilo que você tem feito pelo nosso país, pelas crianças
que há uma sentença que diz que o país caminha pelos pés das crianças. E sempre que nós falamos em crianças, nós pensamos no eleitor do futuro, que certamente dará condições, com seu voto, para um novo país. Nossos agradecimentos renovados, como já fez a Rogéria, aos clientes, aos colegas, e a Rosarita, que durante o maior tempo desses 55 anos, 48, dela tenham recebido lições diárias de entusiasmo e de esperança, de fé e coragem. E ela quem, na despedida diária para o trabalho, repete com amor calmo e firme as palavras: luz e força. Obrigado. Agora, Ciraldo. Pode ser conhecer o segredo dele. Meus amigos, olha, vocês podem imaginar o que está acontecendo dentro de mim nesse momento. Arranjar um amigo de infância desse, tão longe lá de casa. Eu descobri agora que eu não informei para vocês que eu sou bacharel em Direito. Eu ia falar que eu sou advogado, mas eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito, que era o retrato do tudo que meu pai queria que eu fosse. Entendeu? Meu pai sonhava que, assim que eu formasse, eu fosse no tribunal do júri defender um ser que valia a pena defender. Tadinho do meu pai. Eu nunca vi. Vocês vão ver que eu sou péssimo orador. Mas eu preciso falar da minha emoção, de viver esse momento, esse surpreendente momento da minha vida. Eu acho que o sentimento move o coração do professor. Não é surpreendente, porque eu já esperava que ele fosse assim. Eu vou contar para vocês a história do nosso caso. Nós somos homoafetivos. Entendeu? Homoafetivo é isso. Claro. Não está do sexo lá, eu por isso. Entendeu? Mas a amizade realmente é a coisa mais importante da relação humana. E você... Eu fiquei pensando ali o que eu vou falar, como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo. Primeiro é o seguinte, eu achei ele um exagerado nesse elogio. Mas eu queria falar para vocês primeiro, eu tenho que organizar minha mente. Eu quero dar mais algumas informações por que eu estou aqui. Primeiro, esse mês, eu sou cliente do professor desses 55 advogados. Isso, um por ano. 55. Queria dizer para o senhor que eu formei um ano antes do senhor. Eu formei em 1957. E... Você é o meu veterano. Pois é, eu sou o veterano dele. Eu passei, eu o carbono aqui, formidável, né? Mas é impressionante porque eu não consigo entender, porque eu não consigo sim, pela sensibilidade, porque isso só aconteceu porque o professor ele cultiva de tal maneira essa coisa da solidariedade que ele falou, e além disso, ele é
eles sabem que fora do afeto não tem solução. Eu adoro a frase portuguesa, primeiro pela expressão ao fim e ao cabo, o que é importante são as nossas relações de afeto. Entendeu? Então, realmente a coisa mais importante do mundo é a afeição. E a gente ficou amigo ele me conheceu e começou a ficar meu amigo nas páginas do Pasquim. Então, ver um jurista, da importância dele, já era um jurista importante naquela época, tinha minha idade, né? A minha idade de formado, porque você podia ser meu filho. Você não pode mais não, tanto eu sou velho. Aliás, eu fiquei velho mesmo, tem um mês. E descobri isso. Agora, eu quero conversar com todas essas pessoas que fazem ensaios sobre a velhice, que eles não têm direito de falar disso, porque se há uma especialidade na qual você não pode testar em você mesmo, é a velhice. Então tem médico que injeta o inseto que ele quer, doutor Chagas, né? Professor Chagas, ele injetou a doença de Chagas nele para poder compreender bastante bem Agora, você não pode injetar a velhice em você. Então você tem que chegar para entender o que é a velhice. Primeiro, eu descobri que é assim, ela chega subitamente. Você vem pela vida trabalhando, quer dizer, você tem que trabalhar muito e ter um pouquinho de saúde, não precisa muita não. Porque, de repente, você descobre uma manhã, você levanta e fala, minha santa mãe, eu fiquei velho. E aí começa, no dia seguinte, passa a sentir todos os sintomas da idade. Eu, há 5 meses atrás, 5 anos atrás, eu subi em árvore. Todo mundo dizendo, você não parece essa idade. Agora está todo mundo dizendo, você já fez 86? Está faltando pouco. Eu vou fazer, dia 24 de outubro, vou entrar no meu 86º ano de vida. Porque 85, meu 80º ano de vida está acabando. Acaba daqui a 12 dias. Não sei que dia hoje. Não, 24 de outubro foram 6 semanas, 6 dias, para poder eu deixar de ter vivido nos 85 e já começar a viver o 86. E está todo mundo achando que estou fazendo 85. Estou fazendo, eu vou começar, eu vou fazer isso, vou pedir uma renovação. O senhor me advoga para poder conseguir esse Não, eu estou muito chateado da vida. Não, é só do tempo. Eu tenho uma coisa que eu fiquei muito triste, porque hoje ganhei um presente do escritório aqui, um agradecimento. Eu falei, gente, mas quem tinha que ter o presente era eu. E eu queria trazer a caricatura do professor Dotti e do Chico Zarvo. O Chico, eu gosto muito dele, além de ele ser a pessoa mais agradável que eu conheci à distância, ele é o segundo mais agradável. O Chico chama Zardo, era o nome que eu queria ter quando era menino, que é com Z. Quer dizer, eu sou o nome mais bonito do mundo, Chico. Zardo, é de uma força que é bom para herói de história em quadrinho, de astronauta, tem que chamar de Capitão Zardo. É forte. Então, eu queria agradecer a vocês todos no escritório, esse extraordinário carinho que vocês têm para mim. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo de falar algumas coisas que eu tinha proposto para falar para vocês. Eu tenho certeza absoluta. Depois eu vou lembrar, vou pedir, como é que chama? Eu vou pedir a tréplica do meu discurso, entendeu? Para poder falar o que vai faltar falar. Eu só posso dizer que é muita coisa mesmo. Eu não tenho palavras, não consegui palavras suficientes para dizer a extensão da minha felicidade. Esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. E ele diz que importante é ser feliz. Então, eu estou vivendo um momento muito importante. Que eu tive, além dessa coincidência de eu estar aqui hoje e a gente ter
praticamente o mesmo tempo.